Agora sim. Bom, gente. Seguindo aqui o livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, da Patrícia, a gente continua naquela parte, né, de pedidos, de como a espiritualidade vê tudo isso. E a gente tinha parado no ponto, né, aqui um pouquinho mais acima, de uma senhora que pedia uma boa morte, né, que rezava incessantemente para que ela tivesse uma boa morte. E a espiritualidade, no livro, né, para Patrícia, tinha explicado que se a gente leva uma vida, digamos assim, entre aspas, boa, né, procura fazer o bem, seguir equilibrado, a gente, independente de pedir ou não, a gente vai ter toda a assistência da espiritualidade no momento do nosso desencarne. E que aqueles que levam a vida mais confusa, por vezes eles têm a ajuda da espiritualidade no momento do desligamento, mas não têm o mesmo grau de assistência. E isso a gente consegue entender, né? Mas dando seguimento aqui à leitura, uma senhora pediu com fé a Nossa Senhora que ajudasse o esposo desencarnado. Como é feita a ajuda? Indagou Rosália. Os socorristas podem pesquisar e saber onde o esposo está. Se está bem, nada será feito. Se está sofrendo, analisam o caso. Pode ser que não queira a ajuda no momento. Assim, não será auxiliado. E o pedido não poderá ser atendido. Mas se sofre e quer o socorro, receberá ajuda. Isso aqui me lembra um caso de um. Eu tinha aqui em casa, né? Aqui em casa, não aqui em casa, né? Na minha família, a gente tinha uma auxiliar da minha mãe, né, uma empregada, né, que foi lá para casa quando eu tinha 1 ano e ficou a vida toda lá. Ela engravidou, teve a filha dela lá. E pouco antes de começar a pandemia, a filha dela faleceu e 1 ano depois, essa nossa, que era mais do que era quase uma segunda mãe, né, para a gente, faleceu também. E eu pedi ao Meses Gustavo, depois. né, foi meses depois, né, eu pedi ao Gustavo que desse uma olhada em como elas estavam lá, né? Se dava para ele ver se elas estavam bem, alguma coisa. E ele, com todo carinho, ele fez esse favor para mim. E ele relatou que a filha mais nova, ela permanecia dormindo, porque ainda estava desequilibrada, então ela não tinha consciência de nada. É aquelas histórias de livro, né? Ela estava dormindo. Mas a mãe, que, que todos nós temos um grande carinho por ela, já estava bem melhor e ela, assim, embora não tivesse totalmente consciente, ela era auxiliada, né? Ele até descreveu, né? Que era uma mulher muito bonita. Não vou entrar nos detalhes da descrição, assim, mas ela estava sendo muito bem assistida e ele percebeu que tinha um grande amor ali e que a situação da mãe e da filha eram totalmente diferentes. Então, acho que é mais ou menos o que a gente está vendo aqui no livro. Não basta a gente pedir, desejar e a gente fazer tudo certo pelos outros. É muito importante que cada um faça o seu papel.
Ali eram a mãe e filha que viveram juntos nas mesmas situações, na mesma casa a vida inteira. Retornaram muito próximas uma da outra para o mundo espiritual, mas a situação delas lá era totalmente diferente, embora estivessem no mesmo, digamos assim, abrigo, pronto-socorro, colônia, aí eu não sei dizer. Mas elas estavam no mesmo, entre aspas, espaço físico, mas a situação interna, né, íntima de cada uma era totalmente diferente. Vimos uma senhora que faz promessas demais, por qualquer coisa. O que acontecerá com ela? Ivo perguntou. Age erradamente. Já tentaram instruí-la, orientá-la para que mude. Os pedidos de acontecimentos do dia a dia seguem seu curso. Os trabalhadores não podem perder tempo com isso. Vamos desejar que ela mude, mas se não o fizer, nada acontecerá com ela. Vimos que não age de má fé. Pede-se muito para chover ou não chover, disse Hilda. São todos inviáveis? Sim, todos. Impressionei-me com a senhora que rogava para morrer, para desencarnar, disse Laura. A solicitação é inviável, mas ela receberá ajuda. Vão incentivá-la a querer viver encarnada. Vão tentar que alguém encarnado converse com ela e a ajude. Não desencarnará fora de hora. Não se pode ajudar ninguém a desencarnar assim. Aí gera uma certa confusão em relação aos suicidas, né? Porque essa frase solta assim, né? Não desencarnará fora de hora. Pode dar uma falsa ideia de que o suicida já estava previsto que ele ia se suicidar e desencarnar naquele momento. Então, se já estava tudo previsto, combinado e acertado, como ele pode sofrer com isso? Então, aqui, essa colocação aqui específica, se alguém quiser comentar, fica à vontade, mas deixa uma certa confusão nas ideias. Diga aí quem pediu para falar. Veja só, Silvio, uma coisa interessante. Não me lembro mais o livro, tá? E ontem nós estávamos conversando sobre essas coisas do espiritismo, que questionamos muita coisa. Eu já li, aí eu até comentei isso. Existem muitas verdades entre o céu e a terra. Eu li um livro que me foge o nome dele, mas foi um espírito que se suicidou e tinha sido a última encarnação dele que ele ia se suicidar. Não adianta você me perguntar por quê. Houve uma programação desse espírito que ele teria que passar por período de suicídio. Eu acho que a gente tem que... Acho não, com certeza a gente tem que ter esse período de suicídio para a gente saber o que é um suicídio e o que não é. Porque não existe essa experiência do não saber. Para você saber, você tem que passar por essa experiência, né? Como é que você vai saber o que é o amor se você não passou pelo mal, né? É isso só. É isso, você está falando, é uma coisa que a gente já tem discutido já há algum tempo, né? Essa história, né? Não, o certo é o caminho do meio, né? Você só sabe o meio se você conhece os extremos da coisa, que é o que você acabou de dizer. Não, realmente a frase que você disse ontem, repetiu hoje, há muita coisa, né, entre o céu e a terra que a gente não tem nem noção, que na nossa mente aqui terrena fica confuso. Isso é uma das coisas, né, que pode criar confusão na mente das pessoas. Porque se uma coisa já é programada desde que você veio aqui, como pode depois você sofrer porque realizou uma coisa que já era prevista e programada? Mas aí a gente entra nesse nuance que você está colocando, Jair, até aliás, muito bem colocado. As programações, a gente, eu participei da minha programação, mas a que nível que a gente participa da nossa programação? Qual o conhecimento que a gente tem
em profundidade do que está por trás da nossa real necessidade. Eu lembrei de acho que eu já contei uma vez eu estava lendo uma revista, uma Veja, uma história de um cara, um executivo americano, que acho que depois ele falou, parece que virou livro, não sei, em que ele, igual essa senhora, ele rezou, não é que ele rezou, ele decidiu que ele ia morrer, mas ele não ia fazer nada para morrer. Ele só não, ele não ia se, mas aí ele perde a casa, ele não trabalha mais, ele vai entrando num processo assim de não fazer nada para viver. E aí chega num momento lá em que ele já está doente, e aí está na neve, lá no Central Park e tal, isso e aquilo. E aí, quando ele fala, agora eu vou morrer, agora realmente estou doente, estou mal, tal, isso e aquilo, agora eu vou morrer. Isso é um processo de muito tempo. E aí, quando ele tá lá, já muito mal, aí um amigo passa por ele, fulano, é você? Aí ele, sim, sou eu. Aí ele falou assim, não, você não pode ficar aqui nesse frio, não. Vou te levar para o hospital. Aí leva ele para o hospital e tal, isso, aquilo. Aí ele desiste. Ele falou assim, não tem jeito, realmente a gente só vai morrer na hora que... Ele, mais ou menos assim. E era um fato verídico e tudo. Que ele não se matou, mas ele queria, mas na hora que ele achou que ia acontecer, aí a coisa desfez. E aí ele torna a vida dele de uma forma diferente, ele muda a vida dele. Pegando só essa coisa dos extremos que o Silvio acabou de falar, e eu já comentei isso com vocês, de umas visões que eu tive de umas encarnações minhas, mas eu vou falar de novo aqui, que é uma coisa que está muito bem resolvida, o alcoolismo dentro de mim. Há 1000 anos atrás eu já fui alcoólatra. Hoje em dia, essas brigas internas de beber, não beber, cara, eu tô tranquilo, tô na paz, ainda sofro as consequências do alcoolismo daquele período, tá? Mas eu tô na paz, não existe conflito, então é uma situação ultra mega power resolvida, sabe? É tudo, mas isso por quê? Porque eu tive aquele extremo e depois eu já me vi uma encarnação como franciscano, que é outro extremo, e agora eu estou no caminho do meio. Pronto, está tudo resolvido, é só isso. E essa coisa assim da gente, quanto mais conversa, quanto mais lê, mais, né, tenta racionalizar, mais dúvida tem. Eu não lembro mais qual é um desses pensadores, né, que ele sempre disse que quanto mais a gente tenta se aprofundar, seja em que tema for, mais dúvidas surgirão. Isso é uma máxima até em relação ao estudo. Quanto mais você estuda, seja o que for, mais dúvidas são criadas. E que a certeza só existe na cabeça dos ignorantes. Porque só existe certeza quando você não sabe nada. E quanto mais você busca o conhecimento, novas dúvidas surgirão. Então, quanto mais você estuda, parece que você, vou estudar mais para dominar esse assunto, e as dúvidas não param de aumentar, e os questionamentos não param de aumentar. Então, eu sempre achei isso muito interessante. Eu não lembro mais exatamente como ele falava, e nem quem é agora, já. Eu não me lembro mais de quem era exatamente. Mas é essa noção de que a busca do conhecimento gera cada vez mais dúvidas, e a certeza só existe na cabeça dos ignorantes, para mim, há muito tempo é uma verdade assim incontestável. O Sócrates falava, né? Só sei que nada sei. Né? Aí já é mais, eu já devia estar pensando assim, né? Num caso de perigo, o pedido passa pelo departamento? Perguntou Cida. Não. Os bons espíritos que estão por perto tentam ajudar no que for possível. E se não houver ninguém por perto? Cida perguntou novamente. As palavras ficam no ar,
e podem ser captadas pelos espíritos bons num raio de quilômetros. Pode o pedido ir ao departamento em questão de segundos e o pessoal de lá avisar uma equipe que esteja trabalhando na Terra. Volitando rápido, o socorro acontece imediatamente. Só as súplicas feitas com fé vão para o departamento, não é? Indagou Terezinha. Sim, vocês nem imaginam o quanto se pede, mas as que são feitas sem fé não chegam ao departamento. Se alguém fizer promessa e o pedido não for para o departamento, mas acontecer de dar certo, a pessoa tem que cumprir a promessa? James indagou. Quem fez a promessa não irá saber desse detalhe. Promessa não cumprida incomoda a si mesmo. Promessas de pedidos que o pessoal do departamento atende em nome de Jesus, de Maria, de santos, etc., não interessa se foram cumpridas ou não. Para os trabalhadores, basta fazer o bem, realizar um bom trabalho. Há espíritos que cobram promessas? Marcelo indagou. Existem promessas feitas em terreiros a determinados espíritos, a almas do purgatório. Os que atendem são espíritos ainda não esclarecidos. Prestam ajuda como podem, mas querem receber o pagamento e costumam cobrar. As perguntas terminaram e Frederico encerrou com essas palavras. Quando a Terra evoluir, cessará essa troca de favores. Pedidos serão como uma ajuda para se melhorar. Porém, aprendemos desde já que cada um deverá fazer por si o que lhe cabe. E acredito que temos terminado. Diga aí. Silvio, só tem um porém aqui. Olha só. O pedido fica no ar. Pode ser captado pelos espíritos bons em um raio de quilômetros. Pode o pedido ir ao departamento em questão de segundos. Não, nem segundos, é instantâneo. É a velocidade do pensamento. Que nosso pensamento na carne é primitivo, quando no plano espiritual toma uma outra dimensão. E o pedido pode ser captado por bom espírito a raio de quilômetros. Isso você está em galáxias e vai. É nesse nível. Aquela coisa, existe muitas verdades entre o céu e a terra. Eu não sei se o espírito primário vai conseguir isso, mas nosso nível aqui a gente consegue isso. Isso eu estou te falando assim, sabe? Isso é uma verdade. Nós aqui já temos... Você pode mentalizar pessoas que estão... A Diva mentalizando a filha dela que está no Canadá. É instantâneo que o amor de mãe arromba as portas do céu. Sabe? Não é nem segundo. Pensou, antes de acabar o pensamento, já chegou lá. É só isso. Isso é interessante mesmo, né? Até quando ela levanta aqui a questão, né, se estiver sozinho, por essa eficiência, né, da transmissão mental, de fato a gente não precisa de alguém do nosso lado. O pensamento viaja, como você está lembrando a gente, em velocidades inimagináveis para a nossa mente aqui agora. Então, de fato, assim, na essência da coisa, não existe estarmos sozinhos. Porque se a gente pensa, a gente pode construir aquela forma pensamento de imediato, da mesma forma a gente pensou em alguma coisa, em alguém, a gente atinge essa pessoa, esse alguém, esse lugar que pode nos ajudar, ou esses espíritos podem nos ajudar. Então, realmente, a quilômetros, ou do seu lado grudado, nesse aspecto, acho que não faz a menor diferença da distância que se encontra. A mentalização, a velocidade com que mentalmente as conexões são feitas, né, a velocidade com que o pensamento corre o universo,
torna todo mundo muito íntimo e muito próximo. E olha só o próximo capítulo. Vamos falar do umbral. Posso só falar uma coisa, voltando só, a gente Claro. comentou sobre isso, para você ver do pensamento. O Arthur, que eu sempre falei do Arthur, né? Que ele era da Marinha e tal, conhecia constelações. Cara, ele falava que eu tive tal lugar assim, sei lá, constelação tal, galáxia X, planeta Y. Como ele falava tão natural, porque ele presenciava e vivenciava tudo, como a gente fala assim, agora eu vou ter que ir no dentista lá em Copacabana. Deu para você entender? Nesse nível. Ele dormia, acordava e sabia onde que. Não era toda hora, não é isso é voo, não. Assim, acontecia. Então, mas o que eu agora me passou na cabeça, ele falando dos relatos que ele me passava, tinha como a gente, agora eu vou lá no supermercado, nesse nível que é, entendeu? Agora a gente pensando assim, fazendo as viagens assim, intergaláxias, só isso. É mesmo. Bom, já está praticamente na hora, não vou nem continuar, não, porque é decentemente começar o capítulo novo num novo dia. Vou voltando aqui a musiquinha devagarinho, se alguém quiser falar alguma coisa.